A dúvida de todo mundo: como cobrar pela sua peça? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai trocar um pouquinho a posição da câmera, a gente vai falar mais olho no olho, porque o assunto de hoje é como cobrar a sua peça, a sua arte, o seu material. Acho que é uma dúvida que ronda todo produtor independente. Quando a gente fala em preço, na verdade tem alguns assuntos por trás que a gente precisa abordar. Então, nós vamos falar como cobrar, eu vou mostrar a formulazinha aqui, mas eu vou falar isso com base em 4 pilares. Primeiro, toda vez que eu falo em como cobrar a peça, eu estou falando do profissional, certo? Não estou fazendo a peça por lazer, não estou fazendo por hobby, nem para presentear ninguém. Eu estou pensando naquela pessoa que usa a arte como o seu meio de trabalho. E aí não importa se é a sua primeira renda ou sua segunda. Se você tem uma primeira profissão e o artesanato é a sua segunda. Ou se ela é a sua renda principal. Não importa. Se você faz aquela peça e visa vender, você é um profissional. Então, vamos trabalhar com base nisso. Arte é profissão. Segundo, não é dom. Para você fazer aquela peça, você estudou 1, 2, 10, 20 anos, você fez cursos, você é autodidata, você aprendeu com alguém em casa, não importa como você adquiriu esse conhecimento, mas você dedicou tempo para aprender, você dedicou tempo para aprimorar aquela técnica, você elaborou técnicas novas, então não é dom. Mesmo porque se fosse dom, você não poderia cobrar por aquilo que você ganhou, certo? Então você está empenhando seu tempo, você está colocando conhecimento, não é dom. Terceiro, eu não diferencio arte de artesão, artesanato. Para mim é tudo a mesma coisa, para mim são todos artistas, para mim tudo é arte. Então quando eu falo em preço, eu não estou diferenciando uma peça da outra. Ai, porque peça artesanal tem que ser mais barata do que uma peça artística. Ai, porque para você ser considerado uma peça artística tem que ser algo original, que ele elabora a técnica. Quem disse que o artesão não elabora técnicas novas? Não é porque é uma coisa que pode ser passada de geração em geração, que é uma técnica repetitiva, que ela tem menos valor. Inclusive, né, muita gente se pergunta: ai, como é que eu vou colocar preço na arte? Existem peças artesanais para mim que também não têm um preço, que são algo assim muito além. Por exemplo, quem trabalha com educação já deve ter ouvido falar da professora Dorina Noil, que é a primeira professora cega do Brasil. Ela inclusive tem uma fundação, eu vou deixar o link aqui no comentário para vocês conhecerem um pouquinho mais. E ela era uma artesã cega total e ela desenvolveu uma técnica de tapeçaria para ela poder trabalhar sozinha, independente, inclusive fazendo as receitas em braille para ela conseguir compartilhar com outras pessoas. Isso tem preço? Isso não tem preço, né? Mas ela era uma artista profissional. Então a gente tem que saber como colocar o valor nisso para repassar para o nosso cliente. E o quarto ponto que eu quero tratar é que não é errado cobrar pelo seu produto, não é errado vender, não é feio. A gente vê vídeos por aí tipo: ai, como você vender sem parecer que está vendendo? Qual é o problema de você vender a sua arte? Qual é o problema de você ganhar dinheiro? Vamos parar de mistificar a pobreza, né? Ganhar dinheiro traz felicidade, sim. Não é a principal coisa, não é o que vai te tornar pleno, mas é algo que te ajuda. Você ter uma estabilidade econômica, você ter uma estabilidade financeira, conseguir pagar suas contas, ter o direito ao lazer, que é um direito a todos, conseguir pagar por isso, ficar tranquila no final do mês, te dá uma estabilidade emocional que a gente precisa. Né? Nós estamos vivendo em um mundo que a base de troca é o dinheiro, então nós precisamos do dinheiro e não é errado cobrar por isso. Então vamos tirar essa culpa
de cima dos nossos ombros, parar de mistificar a miséria, porque ela não é bonita, ela não é necessária, ela não é natural. Então, vamos parar com isso, é o nosso trabalho, a gente empenhou conhecimento, empenhou dinheiro para adquirir, é uma arte e a gente precisa ganhar por isso. Dito todos esses pontos, vamos falar agora de como cobrar. Durante muito tempo, a gente, como artista, colocou a prática de pegar a matéria-prima, o valor que a gente gastou naquela matéria-prima e multiplicar por 3, e aí era o valor que eu ia repassar para o meu cliente. Por que que essa prática hoje é considerada errada? Primeiro que você não é um revendedor da matéria-prima. Porque se for, aí é uma outra questão. Mas quando a gente compra a matéria-prima, a gente não vai revender a matéria-prima, a gente vai transformar aquela matéria em uma outra coisa. Então, o que você está vendendo para o seu cliente é a transformação. É o que você fez, é o seu tempo para transformar aquilo e não a matéria-prima. Então, você não tem que cobrar em cima da matéria-prima. É claro que dentro do preço final vai estar lá a matéria-prima, mas você não vai lucrar em cima daquilo, entende? Porque você não produziu a matéria-prima, você fez algo novo. Segundo, quando você triplica aquela matéria-prima, aquele valor, será que ele dá conta da água, da luz, da sua alimentação, do transporte, da sua aposentadoria, porque a gente ainda paga a aposentadoria, seja ela pública ou privada, ela paga a sua MEI, ela paga todo o curso e todo o conhecimento que você colocou para fazer aquela peça? Garanto que não. Então, quando a gente vai cobrar o nosso produto, a gente tem que calcular as nossas horas trabalhadas. E dentro dessas horas trabalhadas está toda a transformação do produto e está tudo isso incluído. Água, luz, alimentação, a sua MEI, a sua contribuição para o INSS, o seu transporte, o seu curso que você vai fazer. Então, nós vamos calcular tudo isso, mais o valor da matéria-prima gasta, para repassar para o seu cliente. Então, para a gente calcular o valor do seu produto, primeiro a gente precisa saber qual é o valor da sua hora trabalhada. E para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Você vai pegar a sua pretensão salarial no mês. Claro que isso vai variar de artista para artista. Depende de se é a sua primeira profissão, se é a sua segunda, se é a sua renda principal ou se é só um pé de meia que você está fazendo lá com o artesanato, das horas que você está dedicando a isso. Então, varia bastante. Para a gente usar como exemplo aqui, eu vou colocar com o salário mínimo de 2019, que é R$ 998. E vou pegar esse valor e dividir pelas horas trabalhadas na semana. Então você também vai estipular quantas horas você quer dedicar a esse trabalho, que também vai variar bastante de artista para artista. Aqui para o vídeo eu vou colocar 40 horas semanais, que é o que normalmente se usa nos contratos convencionais por aí. E aí você se pergunta, nossa Ju, mas eu vou ficar 40 horas crochetando, costurando, pintando? Não necessariamente. Porque se você é um artista independente, você tem que dar conta de várias outras atividades, que também é trabalho. Alimentar as redes sociais, conversar com o seu cliente, né, dar um feedback, fazer o orçamento, contatar fornecedor, pesquisar um fornecedor novo, pesquisar matéria-prima nova, cuidar do seu fluxo de caixa, trabalho importante para fazer, relatório, enfim. Tudo isso é trabalho e tudo isso tem que estar dividido nas suas 40 horas semanais. Então, por isso que o controle de tempo também é importante. Então, nós vamos dividir por 40, igual a R$ 24,95. Esse é o valor da sua hora. E aí, digamos que você foi contratado para prestar um serviço de amigurumi, ou seja, se você está baseando o seu trabalho em horas, você é um prestador de serviço. Então, você vai prestar esse serviço na técnica do amigurumi. E naquela peça que você foi contratada para fazer, você gastou 5 horas. E aí, dica marota, como é que você controla esse tempo? Tenha sempre um timer do seu lado na hora da produção.
Isso te ajuda a dividir o tempo das suas horas trabalhadas e para saber quantas horas você dedicou àquela peça e fica mais fácil na hora de você repassar para o cliente. Então, você gastou 5 horas naquela peça. Então, a gente vai pegar os R$ 24,95 vezes 5. Dá R$ 124,75. Só que esse valor de R$ 124,75 ainda não é o valor total que você vai repassar para o cliente, porque aqui ainda tem a matéria-prima que você gastou, certo? Digamos que você tenha gastado R$ 15 para produzir a peça, então você vai somar mais R$ 15. Você não vai colocar nenhum valor em cima dessa matéria-prima, porque o que você fez foi só comprar, certo? E aí você vai, a transformação disso está nas suas horas, então você só repassa o valor, R$ 15, que vai para R$ 139,75. Ainda não é o valor final da sua peça, porque aqui ainda tem, se você vai vender pela internet, tem a porcentagem do site que você tem que colocar. Se você vai enviar isso por correio ou por motoboy, você tem que colocar essa porcentagem do envio. E se você vai vender por cartão de crédito ou débito, vai passar a maquininha, tem a porcentagem da maquininha, então você tem que colocar aqui também. Digamos que você vai colocar a porcentagem da maquininha. Vou chutar aí uns 3%. Então, você tem que somar R$ 139,75 mais os 3% da maquininha. Vai para R$ 143,94. Esse é o valor que você vai repassar para o seu cliente. Percebe a diferença desse valor calculado nas suas horas trabalhadas e no cálculo baseado em triplicar o valor da matéria-prima? Se eu fosse triplicar os R$ 15, daria R$ 45. Esses R$ 45 dariam conta da porcentagem do site, da maquininha, da sua água, luz, internet, MEI, de todo o seu trabalho pré-produção? Claro que não, né? Então, por isso que é importante você calcular isso baseado nas suas horas. E fica até mais fácil depois se o seu cliente pedir um desconto, porque você tem uma margem para dar esse desconto. Se fosse só baseado na matéria-prima, você já está cobrando o mínimo do mínimo. E aí, como é que você dá esse desconto para o seu cliente? Como é que você repassa isso? Fica mais fácil também de explicar quando o cliente perguntar: se eu te der a matéria-prima, quanto é que fica o valor? Você sabendo qual é o valor da sua hora, fica fácil você repassar, né? E explicar para ele: olha, eu costumo comprar a matéria-prima neste local, o fio, a tinta indicada é essa, fique livre para fazer o seu orçamento em outros locais, mas a minha hora é esse valor. Claro que esse cálculo a gente faz quando a peça já está pronta e tudo fica mais fácil. Ah, Ju, mas como é que eu faço o orçamento quando é a primeira vez que eu vou fazer a peça, eu não sei o quanto que eu vou gastar? Com o tempo e com a experiência, você vai saber mais ou menos quanto que aquela peça, naquele tamanho, vai gastar de material, vai gastar de horas. Então fica tranquila que a experiência também ajuda bastante. Mas se você já sabe essa base de cálculo, fica muito mais fácil para você repassar. Bom, gente, esse vídeo aqui ele foi feito com base em perguntas feitas aqui pro nosso canal do YouTube e pro nosso canal lá do Instagram. Agradeço muito a quem enviou as perguntas. Eu espero ter ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários se você tem uma outra fórmula, uma outra forma de fazer essa cobrança. E se você tem outras dúvidas pra gente continuar batendo papo, certo? Fica até o final do vídeo que vão aparecer outros conteúdos aqui do canal e eu vejo vocês por lá. Até logo e obrigada!